Boa noite, muito boa noite. Mais uma live de quinta. Vamos começar. Hoje nós vamos falar dos tipos de parentalidade. Qual a melhor forma que a gente pode usar para educar nossos filhos? Queria dizer para vocês que eu estou bastante congestionada, então vocês vão me ouvir numa voz diferente. Pode ser que eu ainda tussa. Então, tô numa casa diferente hoje, tô na casa da minha irmã. Espero que eu não tenha problema com a internet. Se vocês escutarem barulho, eu estou fechadinha, mas às vezes os barulhos entram, né? Então hoje a gente vai falar sobre o tipo de parentalidade. E eu queria dizer uma coisa para vocês, começar contando que antigamente, né, o tipo de parentalidade que a gente mais via acontecia, né, antigamente, que eu digo nas gerações baby boomer, 15, 50, 60 anos atrás, a gente tinha uma parentalidade autoritária, né? Aquela parentalidade bem, a pessoa era muito incisiva, né? E não era incomum a gente ver a educação através de uma agressividade. Eu vou falar bem mais sobre isso, tá? Eu queria dizer para vocês que estão participando da live, se vocês quiserem fazer pergunta, é só entrar no comentário. Quiserem fazer pergunta e não querem aparecer com o seu nome, você entra aqui embaixo, ó. Tem um balãozinho, uma interrogação. Você pode me fazer pergunta. Combinado? Então, a gente vai falar de parentalidade. Quais os tipos e as formas que a gente tem de educar nossos filhos? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Fiquem comigo, a live vai ser rapidinha hoje, porque eu tô bastante ruim. Vou tentar ser rápida hoje, mas eu acho que eu vou passar informações bem importantes. Eu fiz um stories essa semana perguntando que tipo de educação vocês dão aos filhos. E muitas pessoas participou. A grande maioria diz que dá uma educação participativa. Alguns colocaram permissiva, né? Mas nenhum colocou autoritária. Eu fico feliz em ver isso. Por quê? Porque a parentalidade ou a educação autoritária, ela é uma educação que realmente é muito complicado hoje você educar por ela. No entanto, nós temos na nossa essência esse lado muito punitivo. Às vezes os pais chegam para mim e eles já puniram tanto a criança, já puniram tanto que a criança não tem mais como deixar de ser punida. Então, só falta tirar da criança a comida e a roupa, porque o resto ele já não tem mais nada. E isso vem dos nossos antepassados aí, das nossas educações anteriores, que nós tivemos sim, e era muito comum a gente ter uma educação autoritária, em que se usava de força física, de abuso psicológico. Então, a educação autoritária, ela não está hoje presente na maioria das pessoas. Mas lá no fundo, as pessoas têm essa educação autoritária muito presente. Por quê? Ela é gerada através de um controle de ameaça. Quem usa a educação autoritária vive no processo de ameaça. E essa criança, ela não respeita a pessoa por autoridade, é respeita por medo. E é muito comum a gente vê crianças respeitando pai e mãe por sentir medo desse pai e dessa mãe, não respeitando porque de fato essa pessoa conseguiu adquirir o respeito daquela criança. Então, quando a gente tem uma parentalidade gerada por medo, gerada por ameaça, a gente tem uma criança que passa por xingamentos, uma criança que passa por humilhação, uma criança que tem abusos físicos e psicológicos, um excesso de punição, mas são punições graves, punições do bater, do machucar, punições do manter preso dentro de um quarto, por exemplo, por determinado tempo, punição de tirar tudo. Eu já contei essa história, eu gosto de contar porque eu não estou falando de tempos passados, eu estou falando da época de hoje. Eu tive uma família que o pai tirou a porta do quarto do filho. Porque ele não deixava a porta aberta, então o pai, ao invés de ensinar o que o filho tinha que fazer de uma forma que ele compreendesse a importância de manter a porta destrancada,
ele arrancou a porta do quarto do filho. Então, isso é um tipo que a gente tem de educação autoritária. Cristiane, mas a gente está falando, a criança tem que ter o espaço dele. Não, ele tem que ter o quarto dele, mas ele tem que seguir regras. Se dentro daquela casa a regra é o quarto não se tranca, ele tem que seguir regra, tá certo? Então, o pai encontrou a saída, foi arrancar a porta do quarto. O que eu acho que não tá certo, porque você não ensinou. Você gerou o que nessa criança? Muita raiva, muito nervosismo, muita ansiedade. É isso que você gerou nessa criança, nesse adolescente. Como que essa criança, esse adolescente, frente a essa educação autoritária, vive? Vive com comportamento agressivo, pode não ser contra os próprios pais, mas é muito comum que ele revide sim os próprios pais. Ele vai fazer isso com os colegas, ele vai fazer isso dentro da escola. Ele vai ser desafiador, porque ele é desafiado dentro de casa. E ele vai fatalmente te trazer problemas de conduta. Então, a gente tem uma criança, lembra que toda criança, ela representa o meio que ela vive. Então, se a gente tem um meio que é autoritário, ele tende a ser reativo àquele meio, ele aprende a ser reativo àquele meio. E ele vai levar para outros ambientes exatamente o mesmo aprendizado que ele teve dentro de casa. Do jeito que ele é tratado, é o jeito que ele vai tratar os outros. Deu para entender? Então, quando a gente fala de educação autoritária, a gente está falando de uma educação extremamente complicada e inadequada nos dias de hoje, porque hoje eu já ouvi falar, né? E a gente ouve falar, não, eu apanhei tanto do meu pai e da minha mãe, e tô aqui, tô vivo, sobrevivi, eu respeito meu pai e minha mãe como nunca. E você não lembra realmente de tudo que você sofreu, das dores que você passou, dos medos que você teve e de tanto de ansiedade e de depressão que você carrega. Então, assim, não é que a gente quer formar uma geração Nutella, mas a gente quer formar uma geração saudável. A gente não vai nem para o autoritarismo, a gente não vai nem para a permissividade. E aí eu vou entrar, então, na parentalidade, na educação permissiva. É muito comum hoje, gente, a gente ter uma educação permissiva. Começando, por exemplo, com uma criança que a mãe, por exemplo, teve um aborto espontâneo. Depois ela engravidou novamente. Essa gravidez é uma super proteção. Ele começa lá no processo de gestação, essa super proteção. E não é incomum que essa criança nasça e nasça o dono daquela casa. É o reizinho. Tudo que ela quer, a criança não pode chorar. A mãe não deixa no chão. A mãe, às vezes, até deixa de estimular por medo que ela caia, medo que ela se machuque. Porque é uma criança que, muitas vezes, teve muita dificuldade para estar ali viva. Então, a criança, ela é super protegida. O problema dessa super proteção não é quando a criança é pequena, é conforme ela vai crescendo, porque ela vai ocupando um espaço que é muito maior do que o que ela deveria ocupar. Por exemplo, na questão permissiva, a autoridade não está nos pais, a autoridade está na vida daquela criança, no bem-estar daquela criança. A vida... Desculpa, gente. A vida dos pais gira em função da satisfação daquela criança. Olha que loucura, satisfação de uma criança. A criança não pode chorar. Não, meu filho não chora. Meu filho não vai sofrer. Meu filho não passa por tudo que eu passei. E aí ela super protege absurdamente essa criança. A ponto de ela escolher o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E ela tem. Simples assim, ela tem. Dentro da casa dela, ela é o rei. Nós vamos ter problemas na escola, com certeza, porque essa criança ela está acostumada a ter tudo do jeito dela. E não é assim que funciona em todos os ambientes. Então, uma criança que ainda muito pequena vai dar muitos problemas de conduta. Por quê? Porque ela não sabe se frustrar, ela não sabe receber um não, ela não sabe dividir, a exclusividade é dela, é tudo dela, todo mundo em função dela. Então, quando a gente tem uma educação permissiva, e muitas vezes ela acontece de forma inconsciente por conta de uma questão de saúde de um bebê, de uma criança, a gente tem ali uma má formação de caráter. Pensando que uma criança forma caráter até os 7 anos de idade,
Veja bem, às vezes demora para pai e mãe acordar e ver o quão está errado na educação dos filhos. E aí, quando chega nessa fase dos 7 anos, a gente tem o caráter já pronto e todas as falhas que a gente poderia ter dado para eles. Então, é quando é pequenininho que a gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado, que não é tudo que a gente tem que a gente quer, não é tudo que acontece na hora que a gente quer. Então, essas coisas fazem parte do caráter. Por exemplo, desenvolvimento de limite, de conceito, de respeito. A gente ensina isso formando caráter até os 7 anos de idade. Se você não fizer isso com seus filhos até 7 anos, ele pode aprender depois? Pode aprender depois, mas vai ser batendo a cabeça na parede, porque a coisa não é tão simples assim. É se frustrando, é entrando em crise, é fazendo terapia, né? É dando muito problema, porque é difícil aprender depois dos 7 anos. A gente tem um caráter formado até os 7 anos. É até lá que a gente tem que ensinar como que essa criança tem que viver, o que ela pode, o que ela não pode, o que é de direito, o que é de dever. Tudo isso tem que ser ensinado até os 7 anos. Como que é uma criança, como ela cresce dentro da educação permissiva? Bom, ela cresce como? Uma criança mimada. É a famosa Nutella, né? Ela é extremamente mimada. Não aceita o não de jeito nenhum. Então é uma criança que todo mundo é permissivo, todo mundo faz o que ele manda. Por quê? Porque no começo a gente não queria ver ele chorar. Mas agora, se eu falo um não, ele quebra tudo dentro de casa. Ele bate, ele grita, ele chuta, ele faz birras horríveis. Isso é uma criação permissiva. E aí eu escuto, e é muito comum também eu ouvir alguns pais falarem para mim, olha, ele tem 12 anos e ele não quer seguir as regras. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você não segura seu filho para seguir regra, não faz com que ele cumpra as suas regras aos 12 anos, o que vai ser da sua vida quando seu filho tiver 15? Ele vai dominar a sua casa, né? A permissividade, ela não acontece só lá na educação infantil. A criança, quando ela chega na parte infantil, né, na primeira infância, a criança, quando ela chega na adolescência, que é esses 12, 13 anos, a gente tem uma criança que ela cria asas além do que deveria. E ela acha que ela tem poder. E aí é a guerra, porque é quem é mais forte, né, dentro de casa. Vamos ver aqui. Esta criação permissiva pode ser confundido com algum transtorno? Ela pode não, ela cria transtorno. A criação permissiva cria um transtorno opositor, por exemplo. O transtorno opositor é criado pelo ambiente. Ele é multifatorial, mas o ambiente ele é fundamental para a gente culminar num transtorno. Então, a educação permissiva cria transtornos opositores. E tá cheio de transtornos opositores aí, criados por uma educação permissiva. Quando as pessoas se dão conta, a coisa já perdeu a mão. Porque pra gente, é isso mesmo, é isso. Pra gente ter um transtorno opositor, por exemplo, a gente tem que ter ali uma educação permissiva, essa criança tem que começar a dar trabalho todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, por 6 meses. Pronto, a gente tem um transtorno opositor. Quando a gente tem comportamentos muito potentes e a oposição desafiando, oi Marcelo, boa noite, desafiando as autoridades, desafiando qualquer pessoa, se opondo a qualquer comportamento, a limite, a regra, a gente tem aí a formação de um transtorno opositor criado por uma educação permissiva, tá? Então, é muito sério, né? A gente tem, numa educação permissiva, a gente sempre fala, Cristiane, a criança é imatura, né? Ela é muito, é só criança, isso vai passar. Não passa, gente, a coisa piora. Se você não trata, se você não muda a conduta. Quem muda é o ambiente, é a sua conduta que vai mudar o seu filho. Eu sempre falo isso, o poder não está na mão de ninguém, está na sua mão. Você é mãe, você é pai, você está no mesmo ambiente do seu filho, você tem um poder incrível de mudar a conduta do seu filho. É sofrido? Principalmente quando você deixou chegar num ponto em que a coisa se perdeu a mão. Mas você consegue. Se você for persistente, confiante e de fato quiser mudar, você consegue mudar.
tá? Uma criança que vive na permissividade, né, da educação permissiva, ela é fatalmente uma criança egocêntrica. Ela não amadurece. Por quê? Porque ela vive no conforto. Ela não sabe ouvir não. Ela não sabe que ela não pode determinadas coisas. Ela não sabe que existem regras. As regras é aquela que ela impõe. Também não é difícil a gente encontrar as crianças que falam, aqui quem manda sou eu. Você não sabe nada, aqui quem manda sou eu. Eu tô falando de criança pequena, 3, 4, 5 anos. Por quê? A criança, depois dos 3 anos, ela começa a perceber que ela tem vontades próprias. E sim, se você der esse espaço, ela vai ocupar esse espaço. Então ela vai sim chegar no momento e vai poder, pode muito bem chegar a te dizer, aqui quem manda sou eu. Se você não souber dobrar essa criança, e quando eu falo dobrar, é educar, não tem que bater. Você tem que deixar a regra clara. Na sua casa, as coisas têm que estar muito claras. Aqui o que pode é isso, aqui o que não pode é isso. E faça cumprir. Faça cumprir, porque a criança é pequena, né? Muitos pais temem fazer cumprir, né? Eu sempre digo, não negocie coisas que não são negociáveis. Por exemplo, educação, saúde e segurança não é negociável. Comer não é negociável, tem que comer. Tomar banho não é negociável, tem que tomar banho. Tem que escovar os dentes, tem que ir para a escola, tem que fazer lição. Então, essas coisas que criam, às vezes, uns tumultos dentro de casa, uma confusão dentro de casa, elas são coisas que não deveriam nem dar como opção a essa criança o direito de negociar. Então, é muito comum a gente ter os pais que cedem. Ah, mãe, só mais um pouquinho, eu já vou tomar banho, eu já vou. E esse eu já vou, ele arrasta 1h30, tá? Que ele tá ali brincando com videogame, ou brincando no celular, ou fazendo algo que ele gosta, e aí ele arrasta 1h30 para tomar banho. Se ele consegue te enrolar e te arrastar 1h30 para ir tomar banho, você imagina com o resto? A força que você tá dando pro seu filho quando você deixa ele te enrolar 1h30 para tomar banho? Quando ele tiver que ir mesmo, quando ele tiver 12, 13 anos, ele te peita. Ele vai te peitar. Eu não vou agora. É assim que ele vai falar. Porque ele não mede palavra, não. Quando ele tem 12, 13 anos, eles acham que eles são donos da vida deles. E as pessoas que perderam a rédea antes, se perdem mais ainda aí. Porque é aí que você não pega mais mesmo. Então, é lá de pequeno que você coloca a regra. É lá de pequeno que as coisas são instituídas como regras, deveres e responsabilidade, e é assim que você tem que fazer, desde muito pequeno. Olha, aqui em casa funciona assim. Ah, mas no meu amigo você não é todo mundo. Aquela coisa bem assim, né? No seu amigo funciona daquele jeito. Mas aqui é assim que funciona. Pronto, acabou. A regra sempre tem que ser a mesma. E a mesma para todo mundo dentro de casa. Não adianta falar que pai manda cumprir, mãe não. Ou mãe manda cumprir, pai não. Porque aí a gente tem uma diferença entre o casal, dentro da mesma casa, ordens diferentes, um mais puxado, o outro mais alivia, e aí a gente tem uma confusão lascada, e essa criança é extremamente esperta para ir exatamente para o lado mais frágil, conseguir o que ela precisa. É muito comum isso acontecer. Eu vou falar então qual que é a educação que a gente tem que dar para as crianças, né? É a educação participativa. Por que participativa, Cristiane? Porque você dá direito do seu filho fazer escolhas. Você dá direito do seu filho ser ouvido. Mas para aquilo que de fato ele pode dar a opinião dele. Negociar banho não é negociado. Limite existe, regras existem. Então, a participativa, ela tem esse lado de regras bem estabelecido, de limite bem estabelecido, de respeito bem estabelecido. No entanto, ela trabalha a orientação, o estímulo socioemocional, que seria a parte das emoções, elas são trabalhadas dentro da educação participativa. Então, eu não só, né? Eu não critico porque você não sabe fazer as coisas, porque você não consegue. Eu critico o comportamento. Olha, eu não gostei do jeito que você se comportou. Não é que eu não gostei de você, né?
Olá, Silvane. Para Meu pai bastava somente para entender o que ele queria. Eu sei, seu pai bastava te olhar que você já sabia, né? Isso era uma educação autoritária. Isso é uma educação autoritária. Ou uma educação participativa, mas muito bem estabelecida. É muito comum a gente ter a referência de pai como a pessoa mais autoritária da família. Eu vou explicar por quê. Porque mães me perguntam o tempo todo, mas por que ele respeita o pai e não respeita a mim? Mãe tá o tempo todo com essa criança. Se ela não tá o tempo todo, ela que leva, ela que pega, ela que leva no balé, ela que leva na natação, ela que leva no futebol, ela que dá comida, ela que faz a janta, ela que tá em casa para ajudar na lição de casa. Então, a pessoa que está mais tempo com a criança é a que tem mais dificuldade de manter a autoridade. Por isso que pai, né? Hoje em dia isso já não é mais regra, porque hoje pai e mãe trabalham numa mesma linha. Mas ainda existem os casais em que pai trabalha muito mais fora de casa. Não estou dizendo de trabalho, porque quem está em casa trabalha pra caramba. Mas eu estou dizendo que aquele que está fora de casa, longe da criança, tem muito mais autoridade. Aí a gente tem uma mãe que está dentro de casa, que está cansada, está estressada, essa criança não toma banho, essa criança não quer comer, essa criança não quer não sei o quê. Que ela começa a fazer o quê? Ela começa a ameaçar essa criança dizendo para ela: você vai ver quando seu pai chegar. Olha, quando o seu pai chegar, você vai ver como você vai tomar banho. Olha, eu vou contar para o seu pai quando ele chegar. Bom, você fez isso 1, 2, 3 vezes, não precisa nem tudo isso. Para dizer para ele, o que você está dizendo para o seu filho? Eu não dou conta de você. Só quem dá conta de você é o seu pai. A autoridade da casa é o seu pai. E aí, cada dia menos, ele vai te respeitar. E a gente faz isso com naturalidade, com natureza, porque a gente está num estresse e num cansaço que a gente não sabe mais o que fazer, não é? Eu não estou criticando, eu estou só dizendo as coisas que a gente faz e a gente só vai perceber depois que fez. Então, cada vez menos essa criança te obedece, porque ele sabe, você está dizendo para ele que você não dá conta dele. Você está dizendo para ele que você sozinha não consegue. Então, eu sempre ensino meus pais a saberem que eles acordem coisas juntas, um respeita o que o outro escolhe para o filho. Então, se eu decido que não vai sair, o pai também tem que bater o pé e falar, não, se sua mãe decidiu, não vai sair, pronto, acabou, né? Porque a criança aproveita dessa incongruência de informações. Outra coisa, jamais jogar autoridade de um para o outro, assim como também o pai jamais deve assumir a autoridade na presença da mãe. Vamos dizer lá, a mãe tá batendo ali, boca com o filho, tá brigando com ele porque ele tem que comer. Aí o pai chega e fala assim, já chega, você vai comer agora, pronto, acabou. Pode deixar comigo que eu resolvo isso. Pronto, você tirou a mãe da posição de autoridade e disse para ele, sua mãe não resolve, quem resolve sou eu. Então, a gente tem que ter muita conversa entre pai e mãe, entre casal. Quando a gente não tem essa conversa, esse acordo, a gente fatalmente tem problemas com a autoridade dentro de casa, tá? Por quê? Porque o pai acaba assumindo o potencial de autoritarismo ali, de ser uma grande autoridade. Essa criança teme e tem medo desse pai, de tanto que essa mãe fala que esse pai vai chegar e vai fazer alguma coisa de errado, vai pegar ele de jeito, vai bater, vai brigar. Então, esse pai vira um monstro. Tem criança que chega em sessão e tem medo desse pai, muito medo. E nem, na verdade, esse pai nunca fez nada. O que ele tem é a visão do que a mãe já passou para ele desse pai. Porque ela passa uma visão de, é o homem do saco. Sabe a história do homem do saco? Esse é seu pai. Ele vai te pegar, ele vai te bater, ele vai fazer coisas horríveis com você. Tudo errado, gente, tudo errado. Então, o que um faz, o outro acolhe. Um não atravessa aquilo que o outro está fazendo sem que o outro peça ajuda. A gente pode pedir ajuda. Eu estou num ambiente tentando convencer a criança de fazer alguma coisa e não estou conseguindo, estou cansada.
Vem cá, me ajuda aqui a explicar para ele a importância sobre isso. Olha a diferença de eu falar, vem aqui, resolve esse problema que eu não tô conseguindo mais. Eu tô cansada. Então, uma coisa é você pedir ajuda. A outra coisa é você colocar outra pessoa para resolver algo que você não tá dando conta. Isso faz com que seu filho perceba que você não tá dando conta. Não é? Como que uma criança de uma educação participativa cresce? Bom, primeiro, ela entende que ela é educada por consequências. E, gente, é educação da vida. Quem que não tem consequências na vida? A nossa vida é feita de escolhas e consequências. Eu vou ter a consequência das escolhas que eu fizer. Então, a criança cresce sabendo que ela tem escolhas a fazer, mas ela cresce sabendo que ela vai ter que arcar com as consequências dela. Então, essa é a principal arma, a chavinha da educação participativa. Porque a criança precisa arriscar, cometer erros e aprender com esses erros. Quando? Quando ela sofre com as consequências. Outra coisa, a criança aprende a ter respeito. A criança entende que existem limites. E ela não só aprende que existe, ela aprende a respeitar o limite das pessoas, o limite do espaço do outro. Ela aprende isso numa educação participativa. Ela aprende a expressar emoções. E não só expressar emoções, mas expressar as emoções dele de forma saudável. É isso que uma educação participativa produz. E resolver os problemas através de conciliação. Por quê? Numa educação participativa, a gente não cria confusão. A gente evita a confusão, a gente resolve a confusão através da conciliação. A gente faz com que a criança aprenda desde muito pequeno a resolver os próprios problemas, a fazer as escolhas dos caminhos, mas ser responsável pelas suas consequências. E a gente ensina também a sentir, perceber, nomear e externalizar as emoções. Então, a educação participativa, Cristiane, tem a ver com a educação positiva? Não necessariamente. A educação positiva não vê essa área de limites tão bem definidos. Eu não vou aqui discutir a educação positiva, mas o que eu digo para vocês, que a educação participativa é a que mais hoje a gente tem que usar, tá? É a que mais hoje a gente precisa, de fato, entender que funciona. Não queiram super proteger os filhos de vocês, mas também não queiram levar a ferro e fogo, porque extremos não levam a lugar nenhum. Então, dê a ele direito de escolha para as coisas que ele pode escolher. Para aquilo que não tem direito de escolha, não tem que dar direito de escolha. Não tem que negociar com uma criança de 4 anos se ele vai comer ou não, se ele vai tomar banho ou não. Não tem, gente. Não tem. Ele vai tomar banho porque ele tem que tomar banho. Isso não é negociável. Quantas crianças de 4 e 5 anos ficam enrolando para ir tomar banho, enrolando para comer, só aprendem a fazer as coisas à base de negociação, de trocas? Tudo errado. Tudo errado. A ideia não é troca. A ideia é consequência. O raciocínio é diferente. Não é assim. Come que eu te dou uma sobremesa. Não. Você quer a sobremesa? Ah, e se você gosta de pudim, tem pudim de sobremesa hoje, você quer? Então tá, olha, isso aqui só vai comer o pudim quem jantar direitinho hoje. Você tá fazendo troca? Não, você tá dando a opção dele querer comer o pudim ou não. Ah, Cristiane, eu posso dar a opção dele não comer? Depende da criança, você pode. Depende da criança, não. A criança, quando você dá esse tipo de acordo, dificilmente ele vai deixar de comer. Porque ele quer comer o pudim. Ele não vai deixar de comer o pudim. Ele vai escolher comer pudim. E ele vai escolher comer pudim, automaticamente ele vai escolher jantar. Deu para entender como funciona? Bom, como que a gente faz? A educação participativa, ela tem base científica, gente. Eu não estou falando de balela, tá? Ela tem base científica, tem estudo científico. E eu trabalho com essa educação participativa e em todas as minhas mentorias. Desde a mentoria Já Chega de Birra, que é para crianças que têm comportamento de birra, a gente trabalha exatamente com a consequência
para ajustar esse comportamento, assim como a mentoria TDAH e TOD. Então, eu tenho as duas mentorias. Na TDAH e TOD, a gente trabalha com consequências e estratégias específicas para a área, para as crianças com esses transtornos. Para a mentoria Já Chega de Birra, eu trabalho com estratégias já direcionadas para a criança desde pequenininha, porque birra a gente tem a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos a gente já tem birra. Então eu trabalho desde o desenvolvimento, estimulação do desenvolvimento neurológico, quando a criança é bem pequenininha, para a gente não só lidar com a birra, mas evitar. A gente tem que trabalhar com a prevenção da birra, desenvolvendo a parte neurológica, prevendo a situação, prevenindo aquele processo. Não é para ficar sabendo lidar com a crise de birra. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que a criança não tenha mais birra. Então, é esse o meu objetivo. A mentoria Já Chega de Birra tem 5 encontros, 1 por semana. E nesses 5 encontros você tem um monte de estratégias que eu passo e eu vou direcionar o seu caso diretamente para você. Você vai aplicar todas as estratégias científicas comportamentais que a gente tem. Agora, a mentoria TDAH e TOD, ela acontece durante 6 meses. Você tem aulas, são 5 módulos de aula gravadas, super importante para você ler, para você ver, para a família toda ver, né? Marido, todo mundo puder ver melhor. E a gente tem 6 encontros, 1 por mês, em que eu acompanho o caso. Avaliação comportamental dos pais, avaliação comportamental da criança. Vocês recebem tudo em gráfico. Oi, Bruna, boa noite. Tudo em gráfico, para vocês entenderem como vocês funcionam, como seu filho funciona e o que eu preciso fazer para resolver minha vida. Eu tenho e-book falando do trato dessa criança com a escola. Eu tenho e-book falando da resiliência de pais. Tem aula bônus de nutrição e TDAH. Então, ó, a mentoria TDAH e TOD tá arrebentando. Gente, eu vou só falar uma coisa para você. Quer entrar em uma das minhas 2 mentorias? Vai lá no meu link, na bio onde tem a minha foto, lá embaixo tem um link, você tem tudo lá. Tem os meus grupos VIPs no WhatsApp, tem as minhas 2 mentorias que vocês podem entrar a qualquer momento. Mas se você entrar hoje ou até domingo, terça-feira você tem o primeiro encontro comigo já. Olá, a Bruna tá adorando os conteúdos da mentoria. Muito obrigada, Bruna. Tem muita coisa legal lá para vocês aprenderem. E, gente, não é brincadeira. É teoria científica. É científico. A gente pega da teoria comportamental psicológica. A gente não tá falando aqui de achismo ou de coisa que funcionou para mim, vai funcionar para você, porque as coisas não funcionam assim. Seu filho é único, meu filho é único. Eu tenho 2 praticamente adultas, uma de 17 e uma de 22. O que funcionou para de 22 não funcionou para de 17. Então não vem com essa de que o que funcionou para o meu filho funciona para o seu, porque não funciona. Então a gente tem a estratégia, aí a gente tem que adaptar para cada um de vocês. E é isso que é a diferença da minha mentoria. Porque eu não vou te entregar um quadradinho e você vai pegar esse quadradinho e você vai vestir, porque você não cabe nesse quadradinho, muito menos o seu filho. Tá bom? Gente, acho que hoje é isso. Eu tô bem mal mesmo, preciso tomar um bom remédio. Boa noite de sono, né? Para eu poder descansar, para eu ficar melhor. Eu agradeço muito, hoje a live foi rapidinha, porque eu não tô bem, mas eu acho que eu dividi com vocês conteúdos muito importantes. Quero muito que vocês encaminhem essa live para pais que precisam ouvir, principalmente de crianças pequenas ou aqueles que estão entrando na situação da adolescência. Obrigada, Moni, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Eu quero muito que vocês dividam com os outros aquilo que vocês ouvem de legal, tá bom? Olha, um grande beijo. Obrigada pela participação de vocês. E eu vejo vocês de novo, espero bem melhor, na quinta da semana que vem. Combinado? Tchau!